Salve galera! O filme Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de melhor filme internacional. Finalmente levamos a estatueta para casa. E isso vai dar muito o que falar e eu tô aqui para te mostrar como é que pode aparecer na sua prova. Para você que não viu o filme, ele conta a história da família de Rubens Paiva, moradores da zona sul do Rio de Janeiro e que acabaram caindo nas teias da repressão da ditadura militar, levando ao desaparecimento e que nós sabemos o assassinato do deputado Rubens Paiva. Galera, a história primeiramente tem que ser contada um pouco tempo antes, porque ele foi capturado em 1971, mas tudo começa de verdade em 1968, especificamente em 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, do ano de 68, que nós chamamos pela história o ano que não terminou. Foi quando o ditador Costa e Silva decretou de maneira unilateral o famoso Ato Institucional de número 5, se colocando acima do Supremo Tribunal Federal, suspendendo, ou seja, fechando o Congresso Nacional e tirando direitos políticos e direitos civis, o mais famoso de todos, o habeas corpus, o que dava aos militares total liberdade de prender sem julgamento prévio. No ano seguinte, o Costa e Silva ele teve um derrame cerebral, acabou sendo afastado e em 1970 assume Emílio Garrastazu Médici e começa o que nós chamamos de os anos de chumbo. Galera, o governo Médici foi o governo que mais prendeu, torturou, exilou e executou civis brasileiros e o Rubens Paiva está dentro desse contexto. Então a primeira coisa que você tem que saber, galera, é o entendimento que a ditadura começa com um presidente militar chamado Castelo Branco e que nós chamamos de linha branda, de linha moderada, um cara que não acreditava na tortura, que não acreditava nas execuções, mas que estava ali para combater os subversivos, assim chamavam os militares, qualquer atividade de esquerda, ou simplesmente chamados de comunistas. Então, quando eles entram na casa de Rubens Paiva, levam para um quartel e desaparecem com o deputado, a gente tem que compreender que não era somente uma questão dele estar ajudando as forças contra a ditadura. Não era simplesmente por ele estar enviando e colocando as mensagens de organizações pela democracia. É sobretudo também pelo passado político de Rubens Paiva, que sempre foi ligado em orientações de esquerda. Então, naquele momento, qualquer deputado, político ou ministro ou qualquer cargo público que tivesse envolvido com o que os militares chamavam de comunismo, estava na mira do Estado e com Rubens Paiva não foi diferente. O que eu acho muito interessante é que o filme mostra uma família rica do Rio de Janeiro, moradora da Zona Sul, e revela pra gente que até mesmo nesses setores sociais, a ditadura também pesou a mão. Num país que nós estamos acostumados a não prender os ricos, a não encostar nas classes dominantes, na ditadura a coisa foi diferente e foi diferente pro pior. Então a gente tem um ambiente familiar violado, um ambiente familiar invadido, sob estado de terror. Não é um filme apelativo, porque não mostra tortura, mas ele nos surpreende ao revelar que a perseguição política, que a perseguição policial, ela vai em todos os setores daqueles que de alguma maneira tiveram coragem de desafiar o sistema dominante. Por isso que em 1971, Rubens Paiva foi levado para nunca mais voltar para o braço da sua família. O que realmente aconteceu com ele, nós não sabemos, mas o que sabemos é que a execução aconteceu dentro de um porão militar. Então, galera, a pergunta é, tá bom, professor, mas o que isso importa para mim no meu vestibular? Galera, a primeira coisa que você tem que saber é o que aconteceu em todo o ano de 68, que foi o assassinato do estudante Edson Luiz, que foi a Batalha de Maria Antônia nas ruas de São Paulo, as manifestações operárias de Contagem, Osasco, na própria Grande São Paulo. Existia em 68 um grande sentimento de repúdio da sociedade civil brasileira à violência com que os militares estavam tratando, porque ainda não tinha o AI-5, mas já havia uma repressão em qualquer movimento. E o auge acontece com a chamada passeata dos 100 mil. Depois do assassinato do Edson Luiz na FRJ, 100 mil brasileiros foram às ruas protestar contra o governo militar e exigindo a democracia. Ali o governo do Costa e Silva já acusou uma insatisfação, porque estavam ali advogados, estavam ali jornalistas, professores e sobretudo artistas, inclusive a Tropicália, bombando, fazendo canções contra a ditadura. Tudo isso, amigão, você tem que saber. O que foi a Tropicália, a passeata dos 100 mil, o assassinato do estudante Edson Luiz. E em setembro, nós temos um deputado chamado Márcio Moreira Alves, que vai propor um boicote ao desfile de 7 de setembro. Então tu imagina, os militares estão no poder, e vem um deputado civil e fala para a população, olha, mães do Brasil, nesse 7 de setembro, não permitem que seus filhos marchem ao lado daqueles que os metralham. Então esse pedido de um civil
para boicotar uma instituição militar foi algo inaceitável para Costa e Silva. Costa e Silva exigiu a cassação do mandato do deputado e o Congresso disse não. Logo em seguida, ele diz não ao próprio Congresso. Em dezembro, ele decreta o AI-5, suspendendo habeas corpus, fechando o Congresso, se colocando acima do Supremo Tribunal Federal, e é por ali que a gente vai enveredar pela ditadura total. Então, o que você tem que saber pro vestibular, galera, é o início de uma ditadura que se propunha a ser mais branda, que se propunha a eliminar a oposição, e depois uma ditadura que vai apelar por uma via antidemocrática e muito mais do que isso, uma via terrorista, de um terror do Estado a todos aqueles que se opõem ao que ele deseja. Mas calma aí que não é só a história que pode te cobrar isso. Então por isso eu vou chamar Diego Dias para falar como que a redação pode abordar tanto o filme quanto o contexto histórico. Valeu, pessoal. Otto, seu maravilhoso, nosso rei, nosso príncipe da história, eu ainda estou aqui e ficaria por muito tempo ouvindo essa aula maravilhosa que você acabou de dar para todos os pró-lacradores e para todas as pró-lacradoras do meu coração. E claro, eu vim te dar aqui também algumas dicas, alguns bizus, não só para a prova de redação, Otto, mas também para a prova de linguagens do Enem. É isso mesmo. Todo ano já é esperado uma questãozinha lá na prova de linguagens, geralmente um poema, que versa sobre o período ditatorial no Brasil. Isso porque a gente sempre comenta nas nossas aulas que a prova é elaborada por meio de habilidades e competências. E uma das habilidades da sua prova é o vínculo do texto literário com o contexto, com a época vigente em que aquele texto fora produzido. Então é muito comum a gente encontrar na prova algum texto que fale sobre ditadura militar, sobretudo por meio de um poema, metaforizando, fazendo analogias às marcas de opressão, às marcas de censura, tortura e violência vividas naquela época. Essa é a primeira grande dica. É muito esperado uma questão que fale sobre ditadura, geralmente em forma de poema, mas este ano, por que não, apostar no filme Ainda Estou Aqui como justamente uma mola propulsora, um catalisador para criticar a ditadura militar no Brasil na sua prova de linguagens. Beleza? E quando a gente pensa na prova de redação, aí sim, realmente o banquete é farto, o banquete está pronto e posto na mesa para você. Isso porque eu gostaria de já comentar o título dessa obra, o título desse filme, Ainda Estou Aqui. Um título que gera pelo menos um duplo sentido. Ainda estou aqui no sentido de resistência, de luta, de perseverança, mas esse ainda estou aqui, quando a gente olha para o enredo do filme, para a narrativa ali contada, também pode nos soar que, infelizmente, o fascismo ainda está aqui, o nazismo ainda está aqui, as tendências nazifascistas ainda estão aqui. Então é muito importante a gente analisar esse título do filme por esses dois caminhos, por essas duas vertentes, por essas duas veredas. A gente sim pode entender que o ainda estou aqui é sinônimo de resistência, de luta, porém esse ainda estou aqui pode soar ambíguo no sentido de que o fascismo e o nazismo, infelizmente, ainda estão aqui, ainda residem, infelizmente, na bandeira nacional do nosso país. Esse é o primeiro parâmetro que a gente precisa analisar no título desse filme. E como todo bom filme, como todo bom repertório sociocultural, ele justamente traz para sua competência 2, que avalia, o bom uso de repertório sociocultural, um terreno vasto e amplo para vários temas de redação, inclusive temas eixos que nós apostamos aqui no ProEnem ao longo do ano para você. E um super tema de redação seria exatamente a violência policial em comunidades, em periferias no Brasil. E claro, a gente pode fazer uma analogia justamente dessa violência policial retratada no filme na época da ditadura militar com a violência da polícia, com a violência do Estado, com a violência do governo hoje nas periferias e nas favelas brasileiras. Uma outra possibilidade de contextualização por repertório sociocultural, utilizando o filme Ainda Estou Aqui, é exatamente o silenciamento e a censura de minorias sociais. A gente pode pensar em usar esse filme, por exemplo, em diversos temas que retratem minorias, como a LGBTQIAPN+ fobia, a questão dos refugiados, a questão do silenciamento de mulheres, todas as questões minoritárias em que este nome, Ainda Estou Aqui, pode soar exatamente nessa dupla vertente que comentei, tanto para o âmbito da resistência, como principalmente
totalmente para o lado de que a opressão ainda está aqui. Então, se você chega no dia da sua prova e você percebe que o tema está dentro dessa esfera, ou violência policial por parte do Estado, ou alguma minoria social sendo a pauta do tema de redação, o filme Ainda Estou Aqui é um excelente repertório sociocultural, claro, se você souber articular ao eixo temático do dia da sua prova, beleza? E quando a gente pensa nos argumentos, esse filme também é um pote cheio de repertório, é um pote cheio de linhagem argumentativa para você arrasar e para você mandar bem na sua redação. A gente pode pensar aqui em 4 estruturas de argumento. A primeira delas é exatamente uma crítica ao Estado. E como que a gente pode fazer uma crítica ao Estado utilizando o filme Ainda Estou Aqui? Por vários caminhos. O primeiro deles é a negligência governamental, a inoperância governamental, a inércia estatal em resolver seus problemas burocráticos. É nesse ponto que entra uma questão importantíssima que o filme retrata, que é exatamente a morosidade do Estado, a lentidão, o aspecto burocrático do Estado para resolver seus problemas sociais. Não à toa, a gente entende que a principal mensagem que esse filme traz é que hoje a gente não pode permitir que erros do passado sejam repetidos e mais, que erros do passado sejam reparados. Se foi crime, deve ser punido. Então essa é a grande mensagem que a gente tem acerca da questão estatal, sobretudo numa das últimas cenas do filme, né, em que a Eunice, protagonizada pela nossa maravilhosa Fernanda Torres, consegue a certidão de óbito de seu marido. Então essa lentidão, essa morosidade do Estado em resolver seus problemas sociais pode ser averiguada como cunho argumentativo, beleza? Uma segunda linhagem argumentativa tem a ver com a mídia. É impressionante enquanto que em períodos ditatoriais a mídia se torna silenciada e invisível por conta da ditadura. Hoje, a gente não vive uma ditadura explícita no Brasil, mas é impressionante como ainda hoje, ainda estando aqui, a mídia justamente silencia pautas importantes para a sociedade. A mídia acaba invisibilizando, tornando secundário alguns temas imprescindíveis para a nossa vida em sociedade. Uma terceira linhagem argumentativa está no campo da educação. Isso mesmo. Hoje no Brasil existe uma lacuna educacional, existe justamente uma abordagem educacional muito superficial que é reflexo de períodos ditatoriais, seja na ditadura militar, seja na era Vargas. Então o que há hoje no Brasil é uma certa cristalização do sistema de ensino. Hoje não há o desenvolvimento pleno de habilidades socioemocionais, de formação do caráter do indivíduo na escola, porque o que a educação brasileira prioriza é exatamente o ensino cognitivo, o ensino técnico, que sim é muito relevante e importante, mas falta o espaço para o desenvolvimento do caráter do indivíduo, falta o espaço para que a sociedade possa enxergar na escola um local de debate amplo para diversos temas de vida em sociedade que podem ser temas da sua redação. Show de bola? Uma terceira quarta, né? Já falamos de Estado, já falamos de mídia e escola. Falta a sociedade. A sociedade no filme e hoje, né, na sociedade contemporânea, na sociedade odierna, se mostra extremamente individualista, se mostra indiferente com o problema alheio. Então esse individualismo social, essa apatia social também pode ser revelada a partir do filme. Uma vez que, se o problema não é meu, eu não vou me intrometer, justamente porque isso transcende as marcas de medo, violência e opressão tão típicas do período ditatorial. Mais do que isso, a mensagem principal do filme é que nós ainda estamos aqui. Eu ainda estou aqui enquanto minoria social. Eu ainda estou aqui acreditando na educação como uma ferramenta de transformação social, ferramenta que vai mudar a sua vida e vai fazer com que você chegue aos seus objetivos. Por isso, a gente comemora o Oscar que veio para o Brasil e com certeza o 1000 que vem para você. Beijo!